Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 7 ao capítulo 9. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós terminamos a construção do muro e isso durou 52 dias. Hoje nós vamos ver a organização, para os trabalhos, não é? Os trabalhos daqueles que trabalhavam sentado à porta, os cantores, os levitas, né? Tudo precisa ser reorganizado. Pois bem, no capítulo 7, Neemias vai começar a falar a respeito disso. Ora, uma vez reedificado o muro, assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, que era maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Olha que interessante isso, não é? Neemias fala sobre a integridade espiritual deste servo chamado Ananias, né? Que ele se ressaltava entre todos ali, né? De ser um homem fiel e temente a Deus. E lhes disse: não se abra as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça. Enquanto os guardas estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. E ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um ao seu posto, diante da sua casa. Então, mesmo reconstruindo os muros, havia uma ameaça eminente contra todos os moradores de Jerusalém. Muitos não queriam restabelecimento de Jerusalém, né? A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. Então, ou seja, né? Não foi todo mundo que regressou de Babilônia. Veio aqueles que se interessaram, aqueles que quiseram, aqueles que tinham um coração ardendo por essa reconstrução, porque não foi fácil, não é? Muitos não quiseram, né, passar por isso, tiveram medo, receio, né, do que enfrentar durante esses dias aí. Então, eram poucas as pessoas para habitar toda a cidade, né? Então, era necessário que aqueles poucos mantivessem a vigilância. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo para registrar a genealogia. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são esses os filhos da província que subiram do cativeiro. Dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, levaram para o exílio, que voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua cidade, os quais vieram Zorobabel, Jeruia, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Banã. Esse é o número dos homens do povo de Israel. E aí, né, aqui nós vamos ver as descendências, né, as famílias. Então, dos filhos de Paós, 2.172, né? Então, você, de imediato, quando você vê os primeiros nomes aqui, você pensa num povo pequeno, mas à medida que você vai vendo as famílias, né, que retornaram, você vai ver que eram muitos. Pois bem, os filhos de Arã, 652. De Paate, Moabe, de Jesua e de Joabe, 2.818. E assim, por exemplo, dos filhos de Hansum, 328. Dos filhos de Azigade, 2.322. Então, você vai vendo, né, que tem uma variação muito grande de família para família. E ele vai enumerar todas elas.
E aí você percebe quão importante era esse serviço de cadastro, de controle, né, das pessoas que saíram, das pessoas que retornaram, né? E a gente hoje consegue ver com nitidez todos os fatos históricos, porque o livro de Neemias está classificado, né, no cânon bíblico como livro histórico. Nós podemos ter uma dimensão muito maior da história deste povo, né? E aí nós vamos ver que o governador lhe disse que comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Turim. Por que ele está falando isso no final? Porque dos sacerdotes que tinham aqui já havia se contaminado linhagem, né? Então eles precisariam de alguém para assumir o sumo sacerdote. Eles procuraram no livro da genealogia, porém não acharam. Não foi tido por imundos para o sacerdócio. E aí, no caso, eles vão fazer essa consideração, né, de que todos aqueles que estavam ali, mesmo que fossem de uma descendência não tão pura para exercer o sumo sacerdote, eles poderiam comer das coisas sagradas, né? E toda essa congregação junta foi de 42.360. Isso mesmo, afora os seus servos, servas, que foram 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, até isso contaram, 736. Os mulos, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. E aí nós vamos ver que alguns dos cabeças das famílias vão contribuir para a obra, né? O governador deu para os tesouros em ouro, 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arates. E o que deu o restante o povo foi em ouro 25.000 daricos e 2.000 arates, em prata 67 vestes sacerdotais, né? Então os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os que serviam ao templo e todo Israel habitavam na cidade. Isso aqui nós vimos lá em Crônicas, nessas menções. E aí Esdra vai ler a lei diante do povo. Esdra era sacerdote, né? E também escriba. Então nós vimos isso lá no livro dele, e falei sobre isso, que ele era contemporâneo de Neemias, eles estavam juntos no mesmo propósito, sendo que Esdra se ocupou a construção do templo e Neemias a construção do muro. E em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdra, o escriba, e que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouvira. E ele leu o livro da lei, ali diante da praça que estava na fronteira das portas das águas, desde a alva até o meio-dia. Perante os homens, mulheres que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei de Deus. Esdra, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hansum, Hasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdra
abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava em cima dele, né? Ou seja, num púlpito, então Esdra ficava em destaque, né? E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdra bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém, amém. Sabe o que quer dizer amém? Assim seja. E aí, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E aí fala que os levitas, né, ensinaram o povo a lei e o povo estava no seu lugar. Ler o livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse aquilo que estava sendo lido. Neemias, que era governador, e Esdra, o sacerdote escriba. E os levitas, que ensinavam a todo o povo, lhe disseram: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Que momento memorável, né? Possivelmente os mais antigos relembraram e quão infiel eles foram para com a lei do Senhor. E por isso choravam, né? A ponto de Neemias vir e dizer para eles que não era tempo de prantear, não era tempo de chorar, né? Disse-lhe mais: ide, comei carne, gordas, tomai bebida doce, enviei porção aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você já ouviu esse texto? Pois bem, possivelmente você tinha ouvido falar muito. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem até um cântico, mas você não sabia o contexto que estava esta palavra. Pois bem, é nesse contexto onde o povo regressa de Babilônia, reconstrói, coloca os muros, as portas, e Esdra vai ler a lei do Senhor. E neste momento, o coração deles, né, começa a se entristecer e a chorar, porque eles lembravam do pecado deles, né, da infidelidade deles. E aí Neemias fala: não chorem, não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é o dia santo, e não estejais vós contristado. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porção, regozijando-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. E aí, sabe o que nós vamos ter? A festa dos tabernáculos. No dia seguinte, ajuntaram-se Esdra, os escriba, o cabeça da família de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, todos os que estavam atentos à lei. E acharam escrito na lei do Senhor e ordenaram por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, né? Então, a festa dos tabernáculos é também chamada a festa das cabanas. Por quê? Qual é a lembrança? Eles saíam das suas casas e habitavam em cabanas para relembrar que eles foram peregrinos no deserto e que Deus cuidou deles. Olha só. E aí, nós podemos ver que acharam escrito na lei do Senhor que ordenara, né, que deveria fazer a festa das cabanas como um estatuto perpétuo, que publicasse e fizesse passar pregão em todas as cidades de Jerusalém, dizendo: sai aos montes e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiro, ramos de murtas, ramos de palmeira e ramos de árvores frondosas, para se fazer a cabana, como está escrito. Está escrito lá em Levítico 23, 33, em 36 também. E Deuteronômio 16, do 13 ao 15, também fala da festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e em seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça das portas das águas e da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado a cativeiro fez as cabanas, e nela habitou,
porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nun. Dia após dia, leu Esdra, o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, celebrando a festa por 7 dias. E no 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco, traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram. Todos os estranhos puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais. Levantando-se do seu lugar, ler o livro da lei. Seu Deus, a uma 4ª parte do dia, em outra 4ª parte deles fizeram confissão e adoraram ao Senhor Deus, né? Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se diz, bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo a bendizer o seu louvor. Só tu és Senhor, e tu fizeste os céus dos céus, todo o exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu preservas todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor Deus, e elegeste Abraão, tirando-o de Ur dos caldeus, e lhe puseste o nome de Abraão. Achaste em seu coração fiel perante a ti, e com ele fizeste aliança, dando a descendência a terra dos cananeus, heteus, amorreus, fezeus, jebuseus, gigazeus, e cumpriste tuas promessas, portanto, és justo. Olha que coisa linda, ele está mencionando Gênesis 12, Gênesis 15, viste a aflição dos seus pais no Egito e ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, ele está fazendo menção. Fizeste sinais e milagres contra Faraó. Está falando de Êxodo 7, Êxodo 12. Dividiste o mar. Está falando de Êxodo 14, Êxodo 15, a travessia do Mar Vermelho. Guiaste-os de dia com uma coluna e de noite, né? De dia com a nuvem, de noite com a coluna para iluminar o seu caminho. Estamos falando de Êxodo 13. E aí, desceste sobre o Monte Sinai, do céu falaste com eles. Está falando do quê? Êxodo 19, pão do céu deste, maná. Estamos falando de Êxodo 16, que coisa mais linda, não é? Recusaram ouvir-te e se recusaram a ouvir-te e a lembrar das maravilhas que tu fizeste. Endureceu a cerviz e a rebelião se levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Olha só, rebelião no meio do deserto, isso mesmo, estamos falando de Êxodo 34, Números 14. Então ele vai fazer aqui uma retrospectiva de toda a história, né? Falando que Deus deu a eles, né, o maná, a água quando eles tivessem sede, sustentou 40 anos no deserto e nada lhe faltou, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não incharam, também lhe deste os reinos e os povos para lhe repartir porções, multiplicaste os teus filhos, né, promessa dada a Abraão. Entraram os filhos e tomaram posse da terra prometida, né? Diante dos moradores daquelas próprias cidades, por exemplo, os cananeus, mas Deus os entregou nas mãos. Estamos falando de Josué já. Olha que coisa mais linda, né? Tomaram cidades fortificadas, ainda assim foram desobedientes, se revoltaram contra ti. Viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, protestavam contra eles para fazerem voltar a ti e cometeram grande blasfêmia. Tá aqui a razão, né? Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores,
que os angustiaram. Está falando do quê? Do cativeiro babilônico, né? Então, você está vendo aqui que nesse capítulo 9 é um capítulo riquíssimo, porque ele traz essa retrospectiva de toda a história deles. E aí, porque tu és justo e em tudo quanto tem vindo sobre nós, tu fielmente procedeste e nós perversamente procedemos. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos, aos teus estatutos, pois eles e o seu reino, na sua abundância de bens que lhe deste, terra espaçosa, fértil, que puseste diante deles, não te serviram, não se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos. E até na terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a tua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selamo-nas sobre os príncipes, os levitas e os nossos sacerdotes. E amanhã nós continuaremos falando, sobre esse momento que Neemias vai selar tudo isso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e ensina-nos, Senhor, em todos os nossos dias, sermos fiéis a Ti e a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever. E se já é inscrito, convide mais alguém. Deus te abençoe.